Olá, sejam bem-vindos a mais uma Health Talk, uma iniciativa do ECO em parceria com a EY, em que vamos ouvir a opinião dos líderes das principais entidades que representam o setor da saúde sobre o que pensam do novo Orçamento de Estado e que outras medidas gostariam de ver contempladas. Hoje vamos falar com Xavier Barreto, que é desde junho presidente da Associação Portuguesa de Administradores Hospitalares. Xavier, olá, bom dia, obrigado por se juntar a nós e ter aceito este convite. Considera que este orçamento dá resposta às necessidades atuais dos portugueses no que respeita à saúde? Bom dia, muito obrigado pelo convite ao Jornal Eco e à EY, é um gosto estar aqui convosco. O Orçamento de Estado é de facto o maior de sempre para a área da saúde, mas é importante termos em conta, contextualizarmos este Orçamento de Estado. É expectável que num cenário em que temos a maior inflação de sempre, que os valores, obviamente, também sejam os maiores de sempre. E, portanto, não podemos perder de vista que terminaremos este ano com uma inflação de quase 9%. Portanto, não sabemos exatamente com que valor é que vamos fechar, e que no cenário macroeconómico do Orçamento de Estado de 2023 está previsto um aumento também de 4%. E, portanto, era expectável, até por via de aumento de preços, que este Orçamento de Estado fosse o maior de sempre. Quando decompomos, portanto, as diferentes linhas do Orçamento de Estado para a saúde e olhamos, por exemplo, para a linha de recursos humanos, vamos olhar para as despesas operacionais, digamos assim, para os gastos operacionais, recursos humanos e bens e serviços, e para o aumento que está previsto em cada uma destas linhas. E quando olhamos para recursos humanos, percebemos que está previsto um aumento de 2,9%. E quando decompomos e fazemos o valor de aumento previsto, portanto, decompomos por grupo profissional, o número de profissionais que está previsto em cada grupo profissional e o aumento que está previsto para cada um destes grupos profissionais, percebemos que este valor de 2,9% parece não bater certo com as previsões que nós tínhamos, que eram bastante superiores, eram de cerca de 3,7%, 3,8% no mínimo. Isto já sem contar com alguns incentivos ou medidas novas que pudessem, por exemplo, captar ou incentivar mais profissionais para o Serviço Nacional de Saúde. Portanto, tendo como ponto de partida só os profissionais que temos e os aumentos que estão previstos, este 2,9 parece ser curto. O que nos tem sido sobretudo quando, enfim, tem-se falado muito na necessidade da valorização das carreiras clínicas. Claramente. Repare que e isto é muito importante que quem nos ouve tenha esta noção. E nós este ano tivemos um aumento de 0,9% na função pública, que foi um aumento transversal. Num contexto em que a inflação terminará o ano em 9%, não sabemos ainda exatamente qual é o valor, portanto, mas nesta diferença entre um aumento de 0,9% e uma inflação de 9%, temos aqui uma perda real de salário muito importante para os profissionais de saúde. Em 2023 a estratégia é diferente, vamos ter aumentos diferenciados em função do escalão salarial, digamos assim. E particularmente para os profissionais mais qualificados, e vamos falar dos médicos, no caso dos médicos está previsto um aumento de 2%. Ora, 2% num contexto em que a inflação será no mínimo de 4%. E, portanto, em 2 anos estamos a falar de um grupo profissional que vai perder 10% do salário real. Isto num cenário em que nós já tínhamos dificuldade em captar e reter profissionais, nomeadamente médicos, para o Serviço Nacional de Saúde. E, portanto, essa dificuldade prevê que se venha a acentuar no próximo ano. Sim, claramente, a não ser, e nós temos essa esperança, que o Governo tenha aqui uma estratégia diferente. Esta questão pode ser mitigada, por exemplo, alterando a forma como se faz a progressão ao longo da carreira, alterando a forma como se faz a avaliação de desempenho dos profissionais e, por exemplo, que prémios é que nós podemos associar à avaliação de desempenho. E, portanto, há claramente formas de nós alterarmos as carreiras, a progressão nessas carreiras e que, de alguma forma, possa incentivar os profissionais a permanecer no Serviço Social de Saúde. Temos essa margem está na mão do Governo e nós esperamos que ela aconteça durante o próximo ano. Porque repare que os recursos humanos sempre foram o recurso mais estratégico, mais fundamental do Serviço Nacional de Saúde e é se calhar o maior risco para o Serviço Nacional de Saúde nos próximos anos. Se nós não tivermos profissionais de saúde, e aquele que nos tem gerado mais preocupações são os médicos, que são aqueles que têm abandonado mais o Serviço Nacional de Saúde, particularmente porque temos mais competição por parte do setor privado, mas até por parte de outros mercados, por parte de outros países e outros sistemas de saúde que quem tem captado médicos no nosso mercado, no nosso país, e portanto temos claramente que ter medidas muito focadas
nos recursos humanos, temos de ter uma estratégia completamente diferente para os recursos humanos. E quando olha para o Orçamento de Estado, não vê isso? Não vemos de facto, não vemos. Vemos um aumento de 2,9, parece ser curto. Deixe-me dizer que a tutela, quando confrontada com esta questão de eventualmente ser curto, tem dito que, e portanto, falta-nos esse detalhe no Orçamento de Estado, que não nos permite uma interpretação tão rigorosa como eventualmente poderíamos ter, que é, a tutela diz-nos que vamos ter alguma redução de custos, por exemplo, de horas extraordinárias, que aconteceram o ano passado no âmbito do combate à pandemia e que este ano, à partida, não acontecerão. Vamos ver alguma folga para estes aumentos. Eventualmente. Sabemos também que alguns profissionais, nomeadamente assistentes operacionais, poderão ser transferidos para os municípios no âmbito deste movimento de descentralização de competências que tem acontecido com alguns municípios. E, portanto, poderemos ter aqui uma redução do número de pessoas, de profissionais de saúde no Serviço Nacional de Saúde, por transferência para os municípios. E, portanto, há aqui variáveis onde não temos toda a informação e que poderá ajudar a explicar este 2,9. Portanto, eu espero que sim, espero que seja essa a explicação. Se não for, é curto. Mesmo nos bens e serviços, portanto, passando agora para esta linha, temos um aumento previsto de 3,7%. Isto num cenário em que nós temos tido aumentos. Portanto, repare que os hospitais estão neste momento a fazer os seus orçamentos para 2023. Grande parte dos hospitais estão neste momento a fazer os seus orçamentos estão num processo de contratualização com a tutela de quais serão os seus orçamentos e os seus envelopes financeiros para 2023. E quase todos eles estão confrontados com aumentos de à volta de 10% em bens e serviços. Portanto, este 3,7%, mais uma vez, parece ser curto. A não ser que, de facto, há aqui muita incerteza. Se porventura o conflito na Ucrânia terminasse amanhã e se todo o mercado, se toda a supply chain fosse normalizada, era expectável que a inflação tivesse uma descida abrupta, eventualmente. Mas não temos essa certeza. Não se alterando o atual contexto, é pouco crível que tenhamos uma inflação que seja compatível com esta previsão de 3,7% em bens e serviços. Portanto, temos aqui um risco nestas duas linhas. Voltando à questão das carreiras, o Orçamento de Estado diz também que em 2023 avançará o tal regime de trabalho em dedicação plena, embora de forma progressiva e numa base voluntária. Parece-lhe o caminho acertado? Parece-nos que poderia haver um melhor caminho. Não tenho a certeza de que esta dedicação exclusiva seja suficiente para incentivar alguns profissionais que têm muita atividade no setor privado. Portanto, não é fácil equilibrar estes dois partes da balança, não é fácil concorrer com aquilo que é oferecido pelo privado, onde o pagamento aos profissionais é feito de maneira completamente diferente, é pago ao ato e, portanto, é difícil competir com isso. Nós pagamos por salário global, não pagamos por ato. E, para além disso, repare que é uma medida dedicada apenas e só aos médicos, quando, na verdade, e que pode criar aqui alguns desequilíbrios até entre grupos profissionais. Portanto, o que nós gostávamos, o que nós propunhamos como alternativa era uma medida mais transversal aos diferentes grupos profissionais que revisse a forma como nós avaliamos o desempenho dos nossos profissionais. Repare que os nossos profissionais são avaliados pelo CIADAP, têm que ser avaliados durante 10 anos para muitas vezes subir uma categoria e a esse aumento de um nível, digamos assim, na categoria poderá corresponder a um aumento de 50 euros, portanto não é um esquema de avaliação de desempenho e de incentivo que consiga captar e reter os melhores profissionais. Na nossa perspectiva, faria mais sentido rever a forma como avaliamos os profissionais, premiando os melhores profissionais, associando incentivos aos salários desses profissionais em função do seu desempenho em termos de quantidade, mas também em termos de qualidade do trabalho que é produzido. Isto para todos os profissionais e não apenas para os médicos. Parece-nos uma forma muito mais lógica e, portanto, com mais perspectiva, com mais visão até para reter os melhores profissionais, que são aqueles que nós queremos reter no Serviço Nacional de Saúde. Mas já sentiu alguma abertura para fazer a transição para esse modelo? André, repare que este modelo é aquele que existe, de alguma forma, nos centros de responsabilidade integrados que têm sido criados no Serviço Nacional de Saúde, os famosos CRIs, que têm estado a ser criados nos hospitais
E também é, de alguma forma, um modelo que já existe nas USFs tipo B, nas Unidades de Saúde Familiar tipo B, em que a equipa se organiza, é definido um conjunto de objetivos que têm que atingir e estes objetivos estão associados a incentivos para a equipa e para os profissionais. Portanto, é preciso generalizar isso. Com certeza. Portanto, se nós temos estas experiências que estão a funcionar no Serviço Nacional de Saúde e que parecem estar a dar bons resultados, em que as equipas produzem mais, produzem melhor, estão mais motivadas, têm menos tendência a sair do Serviço Nacional de Saúde, o que faria sentido, de facto, era disseminar esta forma de olhar para os recursos humanos, associando incentivos muito mais rápidos e muito mais associados ao desempenho das equipas. E isso, de facto, não está no orçamento. O que está no orçamento é a ideia de disseminarmos os centros de responsabilidade integrados. É uma forma, eventualmente, de caminharmos nesse sentido. Poderíamos, se calhar, caminhar mais rápido, alterando a forma como contratamos os profissionais e juntando adendas aos contratos desses profissionais com incentivos associados ao seu desempenho. Portanto, poderia ser uma forma alternativa. Naturalmente que o facto de estarem lá os CRIs é bom, era pior se não estivessem. Claro. Para 2023 está previsto um investimento de capital significativo na requalificação de instalações, construção de novos hospitais. Considera que estão também cauteladas as necessidades de formação dos profissionais de saúde? Não é certo que estejam. Repare que no investimento de capital, nas despesas de capital, está de facto um aumento muito significativo se nós compararmos o que está previsto para 2023 com o que está previsto nós executarmos em 2022. Mas o histórico de execução de investimento que temos no Serviço Nacional de Saúde não é propriamente melhor. Ronda aos 50%. Aliás, veja que em 2022 nós já tínhamos orçamentado mais de 900 milhões de euros para investimento e vamos executar menos de 400. Portanto, aqui há um diferencial enorme entre aquilo que nós prevemos no início do ano e aquilo que nós, de facto, conseguimos concretizar. E, portanto, temos aqui um risco, mais uma vez, em 2023, de não conseguirmos concretizar este investimento. Ficar muito aquém da verba que está inscrita. Exatamente. É verdade que este valor entre aquilo que está orçamentado e aquilo que nós vamos ou não concretizar tem servido muitas vezes como uma almofada para os custos operacionais, para a derrapagem que temos nos custos operacionais. Portanto, se aquele 2,7 ou 2,9 mais 3,7% que estão previstas para recursos humanos e bens de serviços eventualmente tiver alguma derrapagem, é possível que venha buscar aqui alguma parte ao investimento que eventualmente não seja concretizado. Agora, é importante concretizar este investimento porque muito dele está associado ao PRR. A implementação de linhas do PRR, por exemplo, capacitação dos centros de saúde, instalando meios de diagnóstico nos centros de saúde. Na transformação digital, implementarmos, por exemplo, um processo clínico e eletrónico comum a todo o sistema de saúde, incluindo informação dos privados, do setor privado e do setor social, que é uma grave lacuna que temos no nosso serviço. Os sistemas não comunicam entre eles. Não comunicam e, portanto, de facto, uma das linhas que estava prevista no PRR era isso, era incorporarmos, por exemplo, exames diagnósticos que são feitos no setor privado, incorporarmos num único processo clínico que pudesse estar disponível para todos. E, portanto, era muito importante que esse investimento, particularmente aquele que está associado a transformações, medidas do PRR, era muito importante que fosse concretizado. O ano passado, este ano, no ano que está a decorrer, isso não aconteceu. Nós ficamos muito aquém nesse investimento. Muitas destas linhas não avançaram. Repare que a gestão destes programas está muito concentrado. Por exemplo, na transformação digital está muito concentrado na SPMS. E isto tem, obviamente, uma vantagem, que é garantir uma coerência na forma como é feita a intervenção, mas é importante que isso seja acompanhado por capacidade, nomeadamente técnica, até recursos necessários para fazer esta programação, para fazer estes estudos, ter técnicos, no fundo, para montar estes programas e implementá-los no terreno. E isso tem falhado e, portanto, esperamos que em 2023 isso não aconteça e que, de facto, se cumpra esse investimento. Uhum. Enfim, outra das novidades que avançou já agora nesta parte final do ano é a direção executiva do Serviço Nacional de Saúde, que arrancou com uma equipa pequena, um orçamento de 10 milhões de euros. Considera que estão reunidas as condições para que este modelo funcione bem? Bom, nós não sabemos ainda muito sobre os recursos que a direção executiva terá.
Com um orçamento de 10 milhões de euros, é pouco provável que tenha uma grande estrutura, nomeadamente em termos de recursos humanos. Claro que quando olhamos para as funções que, a partir da direção executiva, terá, por exemplo, na gestão da rede de cuidados continuados ou na gestão da relação com os hospitais, com os centros de saúde, o que provavelmente nós prevemos é que a direção executiva se apoie muito nas estruturas que já estão criadas no âmbito das ARS. E, portanto, esta ligação, por exemplo, os processos de contratualização com os hospitais ou com os cuidados continuados eram suportados nas estruturas das ARS e nos técnicos das ARS. E, portanto, é muito provável que essa estrutura seja mantida, ainda que de alguma forma sob tutela da direção executiva. Eu diria que no próximo ano, nos próximos meses, a direção executiva estará num processo de implementação, num processo de instalação. Terá que definir um plano estratégico que certamente estará neste momento em criação. Acredito que poderá acrescentar ao Serviço Nacional de Saúde, na gestão dos hospitais como uma rede única, garantindo que os hospitais têm, por exemplo, uma estratégia comum para uma série de temas que são fundamentais, por exemplo, para estes temas de transformação digital. Deixe-me dar aqui um ou dois exemplos para que isto fique mais claro. Uhum. Não faz sentido, por exemplo, que um hospital invista recursos, contrate, por exemplo, uma empresa privada, desenvolva uma aplicação nova, baseada num algoritmo de inteligência artificial, que, por exemplo, consegue prever quando é que determinados doentes vão ter uma alteração do seu estado de saúde e, de alguma forma, alerta os profissionais para a necessidade de intervir junto desses doentes, que o hospital invista recursos nisso, que tenha uma aplicação madura e que esteja a dar resultados e que depois esse recurso que é importante e que está a dar resultados não seja partilhado com toda a rede de hospitais de Serviço Nacional de Saúde. Porque há ali um ganho efetivo, há ali uma aplicação que acrescenta valor e de que todos os hospitais poderiam beneficiar. Portanto, em vez de estar cada um por si a desenvolver... Com certeza, com certeza. Portanto, eu acho que a direção executiva pode acrescentar muito. Portanto, tenho aqui a vantagem de ter um líder, o professor Fernando Araújo, que conhece muito bem o setor e que tem muito esta noção de que, de facto, pode haver ganhos em termos de uma estratégia comum, em termos de iniciativas comuns nestas áreas e noutras. E, portanto, eu acho que a principal vantagem poderá ser esta. Até na integração entre níveis de cuidados. Nós temos os cuidados primários e os cuidados hospitalares, ambos sob a tutela de uma direção executiva. É mais provável que possamos ter movimentos de integração de cuidados. Por exemplo, que os hospitais e os centros de saúde se possam articular melhor para fazer o acompanhamento de determinados doentes crónicos, que agora estão muito concentrados nos hospitais, mas que faria sentido que fossem mais acompanhados nos centros de saúde. Ou, por exemplo, que os hospitais e os centros de saúde em conjunto possam criar respostas alternativas aos serviços de urgência hospitalares nos cuidados primários, dando resposta a uma série de doentes não urgentes que neste momento só encontram resposta nos hospitais. Portanto, se temos uma única direção executiva que tutela todo o Serviço Nacional de Saúde, é mais provável que essas respostas possam ser criadas a curto prazo. Portanto, eu acredito que sim, que pode gerar esse tipo de integração, digamos assim. É claro que, como disse, depende também de recursos, depende de financiamento e, como disse, existem riscos no Orçamento de Estado de 2023, mas estamos aqui dependentes de muitas incertezas, não é? Portanto, nomeadamente a inflação, que é aqui um aspecto fundamental no próximo ano. Para fecharmos, ia-lhe pedir 2 ou 3 medidas que entende que deviam, enfim, constar do Orçamento de Estado, enfim, ou da política do Governo para a área da saúde e que não estão contempladas. Se calhar tínhamos muitas, mas eu destacaria 3. Uma claramente recursos humanos, é o maior risco que temos. Nós temos que encontrar uma nova estratégia para a gestão dos recursos humanos, que inclua, que não tem só a ver com salários, não tem só a ver com incentivos, tem a ver com nós, de facto, percebemos que os profissionais precisam de tempo para fazer investigação nos seus hospitais, precisam de tempo para terem formação profissional, para, no fundo, cumprirem o seu desígnio de serem profissionais mais capacitados, mais diferenciados, que se realizem enquanto profissionais. Nós temos que perceber isto.
Temos que dar incentivos, como lhe dizia há bocado, mais associados ao desempenho dos nossos profissionais, e tudo isto tem que ser enquadrado numa estratégia global de gestão de recursos humanos que consiga estancar esta hemorragia que tem acontecido, particularmente no último ano. Este é, se calhar, o ponto mais fundamental para a sobrevivência do Serviço Nacional de Saúde nos próximos tempos. Para além disso, o investimento em, por exemplo, em equipamentos pesados. Em que equipamentos pesados é que estamos a falar? Taques, ressonâncias, angiógrafos, tecnologia de ponta, onde neste momento o Serviço Nacional de Saúde já não tem os melhores equipamentos, já não tem as melhores tecnologias, nomeadamente se nos compararmos com alguns hospitais privados. E isto não é aceitável que por falta de capacidade de investimento nós estejamos a chegar a um ponto em que já não estamos a oferecer o mesmo tipo de resposta aos doentes. Uhum. Nós não podemos aceitar isto. É urgente fazer um investimento nesses equipamentos. Claramente, nós temos que acompanhar a inovação tecnológica e quando nós temos um equipamento que é comprovadamente custo-efetivo, que quando comparar aquilo que oferece aos doentes com o custo que temos, claramente há aqui uma vantagem em comprar este equipamento, porque ele tem melhores diagnósticos, porque é um equipamento mais rápido, que acrescenta valor ao doente. Portanto, nós temos que ter capacidade para acompanhar o ritmo de inovação e comprar, adquirir estes equipamentos. E, por último, fazer um investimento na estrutura de gestão do Serviço Nacional de Saúde. O Orçamento de Estado não tem uma linha sobre um assunto que nos é caro para nós, administradores hospitalares, que é a carreira de administração hospitalar. A nossa carreira foi criada há mais de 40 anos para gerir os hospitais do Serviço Nacional de Saúde, porque se entendia que era importante ter profissionais diferenciados na área da gestão para fazer a gestão intermédia dos hospitais. No fundo, serem o esqueleto, a estrutura de gestão dos hospitais do Serviço Nacional de Saúde. É uma carreira que está por rever há mais de 20 anos e que não está, mais uma vez, previsto rever não é referida neste Orçamento de Estado. Uhum. Nós esperamos que o Ministro, que é esta equipa, que é a tutela, corrija isto muito rapidamente e que tenha isto como prioridade para este próximo mandato e, portanto, que faça esta revisão da carreira a muito curto prazo. Muito bem, Xavier Barreto, muito obrigado por esta leitura sobre o Orçamento de Estado para 2023. Resta um bom dia. Obrigado, André. Gostei de tudo mesmo.